Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Olavo falando, canal Olavo de Reflexões. Hoje nós finalizamos o capítulo de Gênesis, né? O capítulo 50, o capítulo final. E eu quero te fazer uma pergunta. Né? Você já se sentiu traído por alguém que devesse, ou que você pelo menos esperava, que fosse te proteger? Pois é. Nesse capítulo é um capítulo muito bonito, né? Nós temos três acontecimentos bem marcáveis, né? Bem marcados, bem marcantes. Nossa, a palavra fugiu. Nesse capítulo, nesse episódio, mas eu destaquei uma palavra que é a palavra confiança. Essa palavra é muito importante, eu acredito ser importante e imagino que vocês também possam entender dessa maneira. Então nós vamos falar sobre confiança nesse capítulo de Gênesis 50, beleza pessoal? Antes de mais nada, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente, deixa o seu like, né? Além de se inscrever, ativa, né, o sininho de notificações para que você possa ser sempre notificado quando nós fizermos aqui novos vídeos. Nós estamos todos os dias fazendo novos vídeos. Amanhã nós vamos começar um novo capítulo, né, que nós vamos falar para você amanhã. Mas hoje nós estamos finalizando aí Gênesis e a gente quer agradecer a todos que estão sempre aqui comentando, deixando like, compartilhando com amigos. E eu quero pedir que você, por favor, continue fazendo isso, indicando para outros amigos, para que a gente possa incentivar outras pessoas a também lerem a Bíblia e conversarem, discutirem, aprender, né, que nem nós estamos aprendendo com a Bíblia, para que a gente possa colocar em prática o que diz as Escrituras e possamos viver melhor. Que a intenção da Bíblia é essa, que a gente possa viver bem, em paz com Deus, de acordo com aquilo que Ele nos traz nessas palavras maravilhosas. Tá certo? Bom, o capítulo de Gênesis 50 é um capítulo bem emocionante, né, bem marcante, como eu falei. Esse capítulo ele marca a morte, né, despedida de José. José teve uma morte muito sentida, né, não só lá na terra dele, mas também no Egito. O povo do Egito também sentiu muito, né, respeitou muito o luto pela morte dele. Foi muito, vamos dizer assim, reverenciado, né? E mostrou o homem que ele foi, né? Um homem realmente de Deus, um homem temente a Deus, um homem obediente a Deus, né? Muito obediente a Deus. E ele realmente mereceu aquelas honras todas, né? Depois, um outro capítulo, um outro momento marcante é quando os irmãos, né? Percebendo, bom, agora nosso pai morreu, poxa, José vai se vingar da gente, né? Agora não tem mais o nosso pai aqui, José vai se vingar da gente por toda a maldade que a gente fez. E isso deixou José bem triste, né? José ficou bem decepcionado, né? Ficou realmente, tipo assim, é aquela situação de você, poxa, você me trai, eu te perdoo, eu te ajudo, ajudo tua família, e aí depois de tudo você ainda acha que eu vou me vingar de você? Ele ficou bem triste, lógico que ele disse que não tinha nada a ver, e não tinha mesmo, né? Pelo contrário, prometeu que iria continuar protegendo a sua família e a família das suas famílias, né? Os familiares de cada irmão. Mas ele ficou bem assim decepcionado, né? E o terceiro acontecimento é a morte de José, né? A morte de José, ele ainda fala da promessa de Deus, né? A promessa que Deus tinha para o seu povo, né? E, enfim, essas são os três acontecimentos principais, né? Eu sempre falo para você aqui que a minha intenção não é ler versículo por versículo, a minha intenção é que você vá lá na Bíblia e leia também, para que a gente possa vir aqui e discutir as nossas impressões, né? Porque você teve uma impressão que eu tive, que conectou mais com a minha vida, que conectou mais com a tua, e assim a gente possa conversar a respeito disso. Cada um aprende um pouco, né? A intenção é essa. Então eu trouxe para o debate de hoje, para a reflexão, né, de hoje, a palavra confiança. Né? O quanto nós faltamos com confiança a quem nos dá confiança, a quem nos prova, né? E às vezes nós temos situações em que as pessoas prometem, né? Ah, eu confio em você, eu vou te ajudar debaixo d'água,
dentro do fogo, não importa, eu vou estar lá te ajudando. E aí quando acontece um problema, essa pessoa lá se esconde de você, ela foge de você, ela te evita, né? Sem que você nem peça nada. Você nem foi pedir. Só o fato dela saber que você não tem mais aquela condição que você tinha, né? Que você estava forte, ficou fraco, precisou de alguma coisa, ela já entende logo que você vai precisar pedir e aí ela se afasta de você, né? Ou então uma situação em que a pessoa erra com você, né? Ela errou com você, ok? Aí você perdoa, você, beleza, deixa isso pra lá, tá tudo resolvido, conversamos. E aí ela, por trás de você, ainda diz que tem receio de você se vingar dela. É complicado, né? O ser humano é complicado. Eu acredito que todos nós já temos passado por uma situação dessa. Mas, mais uma vez, né, a atitude de José ela é muito grande, né? É uma atitude assim muito de caráter, né, de personalidade. E você vê que José era um cara assim abençoado com relação a negócios, né? Ele era um cara muito abençoado com relação a negociatas, a negociações, a crescimento material, né? Você vê que desde a época lá que ele foi tentaram matá-lo, venderam lá ele para os caras que passaram. Ele foi parar na casa de um cara bem famoso, né? Bem, vamos botar assim, né? Estou aqui generalizando, bem poderosão. Fez esse cara prosperar. O cara percebeu que ele era, pô, esse cara é brabo. Aí ele foi envolvido numa trama, né? Pela mulher lá do sujeito lá, que ele era era um governante assim da casa. Hoje em dia se falaria concierge, né? Ele era o governador lá da casa, era o mordomo, vamos dizer assim. Era o administrador da casa. E aí ele vai pra cadeia, chega na cadeia, ele vira o administrador da cadeia. O sujeito percebe que que ele é abençoado, deixa na mão dele tudo, ele organiza a cadeia toda. O cara não fazia nada o dia todo lá, o carcereiro. Deixava tudo na mão dele. Aí ele interpreta sonhos, né? Deus fala para ele, dá a oportunidade de interpretar os sonhos dos caras. Ele volta, interpreta o sonho do faraó, e aí ele se torna governador, salva milhares de vidas, né, com o poder de administração dele. Então assim, é um cara próspero, né? É um cara que a gente deve se espelhar, um cara que até hoje, né, ele criou situações comerciais na igreja que até hoje existem, né? A questão de dar uma parte, né, dar 20% da produção, enfim, cara realmente fantástico, uma vida muito rica, né, em realizações, né, e principalmente nos sentimentos, né? Você vê que ele realmente conseguiu perdoar, ele conseguiu, outro também que confiou em Deus, né, que confiava nos planos de Deus. Então são exemplos, né, para que a gente possa procurar viver a nossa vida dessa maneira. E, então é isso, né? Eu queria que você comentasse, né? Deixasse aí teu comentário, o que você acha. Você acha que uma pessoa que tenha te traído, ela merece que você venha confiar novamente dela? Você perdoa, você é daqueles que perdoa e não confia mais? Você é daqueles que perdoa e volta a confiar e ficou tudo 0-0, né? Você dá a oportunidade para que ela possa vir a te trair novamente? Como é que você lida com isso? Coloca aí nos comentários para a gente conversar a respeito. Eu ainda estou melhorando nessa matéria aí. Eu tento perdoar, não tenho problema com ninguém. Já passei por situações em que eu falar que foi injustiçado é complicado, né? Mas assim, não foi legal a situação, mas eu procuro levar de boa. Algumas pessoas a gente conseguiu resolver, conseguiu conversar e ficou 0-0. E outras não, mas essas outras que eu não consegui conversar, independente disso, eu peço a Deus que abençoe a vida delas, realmente não tem problema nenhum. Eu tinha no meu coração, vou confessar para vocês, eu tinha no meu coração um problema muito sério com o meu pai, uma decepção que eu tinha com o meu pai depois que eu vinha saber de coisas que eu, como é que eu posso dizer, que eu via, mas eu não queria ver, né? Eu não aceitava ver, e depois, quando eu fiquei adulto, eu tive que realmente ver e entender que aquilo realmente era verdade. Eu fiquei muito magoado com ele já havia falecido e tudo mais. Mas hoje em dia não, hoje em dia realmente 0-0, não tenho nada, pelo contrário, eu até agradeço a Deus
porque na verdade me ajudou, né, a não cometer os mesmos erros, né? Principalmente como pai, procurar não cometer os erros que eu entendo que ele tenha cometido. E aí ele teve lá os motivos dele, quem vai julgá-lo não sou eu. Realmente eu não gostei, não foi legal, não foi bom o que aconteceu, mas enfim, eu procuro realmente não ter mais, não tem problema nenhum mais com relação a isso, tá? Mas eu, com algumas pessoas eu ainda não resolvi, mas enfim, acredito que um dia, se Deus achar que precisa ser resolvido, eu vou estar aqui de coração aberto e vamos procurar resolver sim, tá? Ok, pessoal, então é isso. Quero agradecer a vocês aí que ficaram acompanhando esses capítulos aí de Gênesis, foi legal. Essa experiência está sendo muito bacana, estou gostando demais de poder ler diariamente e de trocar com vocês, né, de passar para vocês as minhas impressões. Espero que você também esteja gostando. Peço que você continue se inscrevendo no canal, se inscreve aí, dá essa força, se inscreve no canal, tá? Ativa lá o sininho de notificações para que você possa ser informado quando tiver novos vídeos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com amigos para que a gente possa continuar incentivando outras pessoas a ler a Bíblia. Já pensou se todo dia a gente conseguir incentivar uma pessoa a ler a Bíblia? No ano todo são 365 pessoas, né, que a gente incentivou, a gente motivou a ler a Bíblia. Se essas pessoas também incentivarem, imagina o número exponencial que a gente consegue, né? Vamos espalhar a obra de Deus. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado a todos aí, Deus abençoe, que a gente possa se encontrar amanhã novamente para conversar sobre a Bíblia. Valeu, pessoal. Fui.